tipo de brasileiro que é o brasileiro que se refere aos outros brasileiros como se ele não fosse brasileiro. É o famoso brasileiro que fala do brasileiro na terceira pessoa. Hoje nós vamos falar sobre este brasileiro. Brasileiro, ser ou não ser? Eis a questão. Você com certeza já deve ter entrado em contato, se é que você não é esse brasileiro. O brasileiro que fala que o problema do brasileiro é que ele não é ético, o problema do brasileiro é que ele é corrupto, o problema do brasileiro é que ele não trabalha. O brasileiro é horrível, o brasileiro, Jesus! Pra esse brasileiro não tem coisa pior que o brasileiro. Daí às vezes eu fico me perguntando, será que esse brasileiro sabe que ele é brasileiro? Alguém avisa, gente! Alguém avisa! Normalmente o brasileiro que fala do brasileiro como se ele não fosse brasileiro, ele é um brasileiro que nunca saiu do Brasil. E eu que criei a oportunidade várias vezes de sair do meu país, de conhecer outras culturas, de viajar por aí, né, bem louca, bem, às vezes até nua. Experimentar os pênis, os sabores, né, da sociedade, do mundo. Eu fico me perguntando, com que esse brasileiro compara o brasileiro para falar do Brasil? Porque o Brasil é podre, o Brasil é ruim, o Brasil é corrupto. Mas você tá comparando com o quê, meu bem? Ah, Daniel, mas eu vejo na televisão, eu vejo que lá nos gringos é tudo melhor. Tudo do bom e do melhor lá na Europa. Nos Estados Unidos não falta saúde pro povo. Nos Estados Unidos eles pagam pela saúde. Absurdos, gente. É uma coisa... Esse brasileiro, ele cria na cabeça dele um mundo ilusório que não fica no Brasil, onde tudo é perfeito, onde todas as pessoas vivem em harmonia, onde não falta trabalho para as pessoas, onde tudo é educação, tudo é saúde pro povo. Esse lugar não existe brasileiro que fala do brasileiro como se não fosse brasileiro. O brasileiro é você. Eu, em 2011, tive a oportunidade de ir estudar um semestre de design numa instituição de ensino em Portugal. Ai, gente, que belezinha! O brasileiro que tá aí do outro lado, que já morou em Portugal, ele vai amar esse vídeo, porque ele vai se sentir contemplado. E eu fui de braços abertos, né? Falei, nossa, vou pra Portugal, nossa, você é super especial lá em Portugal, você é o brasileiro. Ai, as pessoas vão querer conversar comigo, vão querer saber sobre a minha cultura, vão querer saber sobre mim. Ai, eu achava assim que eu ia arrasar, sabe? Eu achava que eu ia chegar e ser a brasileira. Não foi bem assim. Acho que qualquer brasileiro que já tenha morado em Portugal vai concordar comigo que o português é um povo xenofóbico, né, com os brasileiros. Eu já tinha sofrido homofobia no Brasil, eu já tinha sofrido feminofobia no Brasil, eu já tinha sofrido miasfobia do Brasil. Mas, gente, xenofobia foi a coisa mais louca que eu já tive a oportunidade de sofrer na minha vida. É muito legal sofrer xenofobia, gente, é uma coisa que realmente te transforma como ser humano. Ah, Daniel, mas eu fui passar as férias lá e foi super legal, me receberam super bem. Amor, você tava pagando. Eu não fui de férias, eu fui pra morar. Porque o brasileiro turista é extremamente bem recebido em Portugal. Agora, o brasileiro que vai pra morar, bebês. Você entra numa padaria, por exemplo, em Portugal, e você vai pedir o teu pão, a pessoa te atende, oi, tudo bom? No momento em que esse atendente da padaria percebe que o teu sotaque é de brasileiro, que você fala como brasileiro, imediatamente o tratamento muda. Imediatamente esse português vai começar a te tratar mal. Não todos, gente, não tô falando aqui generalizações, a gente não vai fazer aqui porque não é meu estilo. Mas, de uma maneira geral, o brasileiro é muito maltratado. Quando você fala e quando as pessoas percebem que você é brasileiro, todo mundo começa a tratar mal, mas tratar mal mesmo, gente. Eu não tô brincando aqui de, não gostei que não fui com a tua cara. Não, é de virar a cara, de jogar o pão, fazer de mau gosto, fazer de mau jeito pra você, só porque você é brasileiro. Mas às vezes, mesmo sem xenofobia, o brasileiro, que ele é um brasileiro, que ele sai do Brasil, ele tem a oportunidade de morar fora do Brasil um tempo, eu acredito que esse brasileiro, ele vai desenvolver um tipo de patriotismo real. Um patriotismo, assim, verdadeiro. Não é um patriotismo, amor à bandeira, meu Brasil brasileiro, mulato em zona. É um patriotismo de real amor ao Brasil. Porque quando você mora fora do Brasil, você começa a notar todas as coisas que teu país é maravilhoso e que você deixou pra trás. Saudades do meu Brasil, saudades das pessoas que riem, das pessoas que sabem conversar, saudades da sociabilidade que a gente tem aqui, da limpeza, da higiene pessoal das pessoas ser tão elevada no Brasil. Você começa a notar que, opa, peraí, esse paraíso aqui que eu criei na minha cabeça chamado Europa não existe. Todos os lugares que você vai tem pontos bons e pontos negativos, mas daí você começa a perceber perfeitamente
exatamente quais são os pontos do Brasil que de repente você ama e não sabia. Eu não entendia essa xenofobia, gente. Eu não entendi por que as pessoas eram cuzonas comigo. Por que só pelo fato de eu ser brasileiro, as pessoas me tratavam mal na rua. Um dia eu estava numa aula de antropologia social na universidade, que parece super chique, né? Eu gosto de falar, eu aprendi isso numa aula de antropologia social. Essa professora virou pra turma e falou assim: E realmente em 7 de setembro de 1822 perdemos nossa principal colônia, que era o Brasil. E realmente, desde então, nossa economia já estava um pouco baixa e ficou ainda pior. E daí, nesse dia, gente, eu entendi tudo. Veio uma luz assim, eu falei, porque eu aprendi como o 7 de setembro, né, pessoal? Eu aprendi o 7 de setembro, uau! Independência do Brasil. Nos emancipamos enquanto país. Agora somos um país livre. Parece, né, gente? Imagina o rancor. Não é rancor, como que o jovem fala hoje em dia? O ranço. Imagina o ranço que os portugueses guardaram quando a família real portuguesa, em 1888, veio pro Brasil. No ranço. E imagina, eles odeiam a gente. Óbvio. Pra nós, veio a família real para o Brasil, desenvolvimento para a nação. Para eles, família real foi para o Brasil, decadência de uma nação. É tudo perspectiva, é tudo narrativa histórica, bebê. É tudo uma narrativa histórica. Que loucura, que loucura. Nesse dia, eu entendi que a nossa história é uma história de exploração do início ao fim. Nós somos, desde o início da nossa história até os dias atuais, uma colônia de exploração. Nós estamos sendo explorados há anos. Porque eu falei pra aquela professora de antropologia lá, na hora que ela falou isso, eu falei, professora, não é bem assim, que o 7 de setembro não teve nada de emancipação do Brasil. Gente, 7 de setembro foi um acordo entre autoridades políticas, entre pessoas que estavam no poder. Que a gente aprende que o povo brasileiro não se revolta, né? É porque a gente não aprende a história das revoltas do povo brasileiro, meu bem. A gente precisa falar sobre essas histórias aqui, ó. Várias vezes em que o Brasil se revoltou. Adiantou o Brasil se revoltar? Não. Força militar em cima deles, mandaram matar várias pessoas revoltosas no Brasil. Foram lá e fizeram uma independência de gabinete. Aquela cena lá, tem uma cena num quadro muito famoso. Ah, independência ou morte? Amor, melhor que tivesse morrido então. Porque aquilo ali não foi uma independência. Inclusive tem historiadores que trabalham com a hipótese de que aquilo nem aconteceu. Fake news. Aqui, galera, foi uma independência de gabinete, foram pessoas no poder que decidiram ali fazer uma independência pra dizer, entendeu? Que, independente. Mas não, gente, nós continuamos aqui com quem? Com o filho do rei de Portugal nos dominando, sendo nosso governante. Que loucura! E eles fizeram isso pra não nos perderem, porque nós éramos a colônia deles. Ai, gente, tanta coisa, né, que aconteceu. E com essa experiência, com tudo isso que aconteceu, finalmente entendi o brasileiro que fala do brasileiro como se ele não fosse brasileiro. Porque o brasileiro que fala do brasileiro como se ele não fosse brasileiro, ele fala do brasileiro como se ele fosse português. Eu entendi que existia uma internalização social das opressões que sofremos dos nossos colonizadores. Essa história de você falar que o brasileiro não trabalha, o brasileiro é preguiçoso, o brasileiro é não sei o que, eram justamente as coisas que eu ouvi as pessoas lá falarem que o brasileiro era. Essa opinião subjugada do brasileiro é uma opinião colonizada, é uma opinião do colonizador. Para pensar. O brasileiro não gosta de trabalhar? Você é do outro lado, você trabalha? Trabalha, né? E tua mãe e teu pai não trabalham? E teu vizinho? As pessoas que você vê na rua, e os teus primos, e os teus amigos, eles estão ou trabalhando ou procurando emprego, certo? E por algum motivo, nós aprendemos a acreditar que o brasileiro não é um povo trabalhador. Não sei de onde. Quero saber, me mostra onde que é esse povo não trabalhador brasileiro. A gente tem que desinternalizar esse colonizador urgente. Nós precisamos parar de ser o brasileiro que fala do brasileiro como se ele não fosse brasileiro. Ele é o brasileiro que comprou a ideia de que ele é mal, de que ele é ruim. Tem que desenvolver uma autoestima social. É uma coisa que eu desenvolvi muito enquanto eu estava viajando por aí fora desse Brasilzão, né? Eu, felizmente, criei a oportunidade na minha vida de ter visitado já 18, 19 países ou 20. Me perdi. Ai, que rica ela! Eu sou rica! Gente, fui pobre em 20 países, mas... Mariana del Barrio Sur.
Tenho o suporte dos meus pais, tenho ali onde cair. A notícia boa é que Portugal é o único país todos esses países que eu visitei, onde eu vivi isso. Em todos os outros países as pessoas têm uma ideia muito boa de brasileiros. Nós já chegamos nos países com uma reputação. É muito legal, gente. Vocês tinham que ter a oportunidade de ouvir outras pessoas falarem o que elas pensam sobre o Brasil. E as pessoas têm opiniões maravilhosas sobre nós. Elas estão certas, nós somos maravilhosos. Eu, pelo menos, me considero. Eu percebi que eu sou, né? Eu sempre quero voltar. Eu sempre vou. Mas eu sempre quero voltar, porque esse aqui é o meu país. Esse aqui é o meu povo que ri, que trabalha, que se diverte, que não tem tanto tabu sexual, que não tem tanto tabu de gênero. Se você acha que aqui tá ruim, bebê, lá fora tem situações muito mais complicadas. É isso então, meus bebês. Não esqueçam de apoiar um brasileiro e sua campanha de financiamento coletivo tá aqui embaixo pra vocês saberem mais. É só acessar esse link que vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo. Tem que deixar o like, tem que se inscrever no canal e tem que deixar um comentário sobre esse assunto, senão... Que tipo de brasileiro é você, sabe? Um beijo pras travestis brasileiras do meu Brasil. Tchau. Boom.